Como vão todos vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Venâncio e mais uma vez nós vamos fazer uma reflexão nos preparando para a viagem que a gente está próximo a fazer. Hoje a ideia é falar um pouco de uma cultura, de uma história maravilhosa, muito longa, mas fazer um resumo bem curto a respeito do Egito. E vamos tentar mostrar alguns aspectos muito bacanas dessa terra sensacional que a gente vai visitar em breve. Para iniciar, eu queria falar algumas coisas do Egito, né? O nome oficial é República Árabe do Egito e o nome Egito vem do grego terra de Ptah. Ptah é um dos deuses fundamentais dos gregos, dos egípcios, a gente vai ver. Os próprios egípcios chamam a terra deles de Kemet, quando eles querem se referir à terra negra ou à terra fértil que está em volta do Nilo, ou Dexeret, que é a terra vermelha, que é o deserto, onde eles enterravam os mortos, e é o nome que eles usavam também. Em árabe, a gente tem esse nome, Masra, que quer dizer castelo, fortaleza e tudo mais. Alguns dados do Egito, ó. A língua oficial é o árabe, a capital é o Cairo. Nós temos 85% da população muçulmana, 14% cristãos e 1% outras religiões. A população é 109 milhões, que dá mais ou menos a metade da população do Brasil, um país bem populoso, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, que dá mais ou menos 1/8 do território brasileiro. Para a gente ter uma ideia de como o Nilo é importante, 99% da população mora nas margens do Nilo, que representa só 5% do território. Então, é um lugar bastante populoso, as margens do Nilo. É um país transcontinental, grande parte dele faz parte da África, e a partir do Canal do Suez, a gente tem a Península do Sinai, que faz parte da Ásia. Então, é um país em 2 continentes. A moeda é a libra egípcia, que dá mais ou menos 0,0032 do dólar americano. E R$1 está dando mais ou menos 6 libras egípcias, e a subunidade é a piastra, como a gente vai ver mais. É um país com muitos turistas, de 13 a 14 milhões de turistas por ano, então é um movimento bem grande, e o horário são 5 horas a mais que o nosso horário oficial de Brasília. Só para a gente ter uma ideia, o Egito está aqui em cima, né, no nordeste da África, o Egito, aqui tem o Rio Nilo, e ele faz, junto com o Rio Jordão e com os rios Tigre e Eufrates, eles fazem o que é chamado de crescente fértil. Então a gente vai conhecer pelo menos 2 desses países, né? Israel e Egito, na nossa viagem do crescente fértil aí. Para ter uma ideia aqui, eu fiz um mapa, um resumo aqui das cidades mais importantes, está meio poluído o mapa, mas é informação bem interessante para a gente. Lá no norte, lá na foz do Rio Nilo, nós temos Alexandria, que já foi capital durante muito tempo. Mais abaixo aqui no delta, na divisão do delta, a bifurcação do delta, nós temos o Cairo. E temos Gizé, Saqqara e Dashur, onde nós vamos visitar, que tem algumas pirâmides, logo perto ali. Assuã, a gente vai estar a mais de 900 quilômetros do Cairo, então a gente vai ter que fazer o trajeto de avião. Edfu, onde tem um belíssimo de um templo de Horus, fica aqui para baixo, né? Nós estamos vendo aqui. Elefantina é uma ilha que está do lado de Assuã, da cidade de Assuã, e nas margens do Lago Nasser. Bubastes já foi também aqui, capital lá do Egito. Bubastes está lá em cima no delta. Eluã, que foi Mênfis, uma cidade muito importante na antiguidade, hoje é Eluã. Sharm el-Sheikh, estou mostrando aqui, que vai ser onde nós vamos passar também, na ponta do Sinai ali, Sharm el-Sheikh, na hora que nós saímos do Egito. Vamos passar por... aqui tem Amarna, mas eu acho que a gente não vai visitar desta vez. Amarna, que é a cidade de Akhenaton, eu vou falar um pouquinho dela mais para frente. Luxor, sim. Luxor é o maior complexo de templos arqueológicos que tem no Egito. E tem o Luxor ocidental e o Luxor oriental. Com os templos, complexos de templo, o templo de Luxor, complexo de templos de Karnak, e do outro lado do Rio Nilo, o Vale dos Reis, o Vale das Rainhas e o
um templo maravilhoso, que é o templo da Hatshepsut, que foi uma das poucas mulheres que foram faraós do Egito. Então, só para a gente ter uma ideia. O rio Nilo, eu coloquei aqui nesse mapinha, o Egito está lá em cima, o rio Nilo é considerado o rio mais longo do mundo. Atualmente está acontecendo uma investigação, uma pesquisa. Um grupo está viajando de novo o Rio Amazonas para ver se o Rio Amazonas continua o segundo mais longo do mundo, né? Mas o Nilo atualmente detém esse lugar de mais longo do mundo. Ele atravessa 10 países, né? Nilo em árabe quer dizer delta, né? Que é como ele aparece ali na hora que ele deságua no mar Mediterrâneo. Ele tem uma vazão de 3.100 metros por segundo. Só para a gente ter uma ideia, o Amazonas, que é o rio com maior vazão do mundo, tem 209 mil metros por segundo, ou seja, mais de 70 vezes a vazão do rio Nilo. Então o rio Nilo pode ser o mais longo, mas com certeza o Amazonas é o de maior vazão do mundo. Na cidade de Khartoum, o Nilo Branco e o Nilo Azul se juntam e formam um Nilo, né, que sobe ali pelo norte do Sudão e vai chegar ali para o Egito. A parte do Nilo, de Assuã até o Cairo, é totalmente navegável. E de Assuã até Khartoum tem algumas cataratas, que eles chamam, que na verdade não são cataratas, são algumas corredeiras que impedem que o Nilo seja totalmente navegável dessa parte mais para o sul aí do Rio Nilo. O delta do Rio Nilo tem 2 canais principais, que é a Roseta e Damietta, que bifurcam lá na cidade do Cairo. Certamente nós vamos conhecer. E atualmente, por causa do controle humano sobre a vazão do Nilo, né, tem a represa de Assuã, que controla e melhorou bastante a irrigação dos territórios aráveis ali em volta do Nilo, mas por quebrar esse ciclo natural, né, de cheia e vazão do Nilo, está dando problemas lá no delta, né? Então a gente sabe que está acontecendo salinização no delta, assoreamento, e vários sedimentos, né, estão sendo represados e está segurando lá no delta. Então eles precisam realmente cuidar bastante dessa questão do ciclo natural do Nilo para não dar problemas ali, principalmente no delta. E como dizia o Heródoto, o pai da história, o historiador, quando ele visitou o Egito, ele falava que o Egito é uma dádiva do Nilo. Realmente, o Egito existe ao redor e por causa do rio Nilo, como a gente está vendo, né? Essa é uma foto muito bonita, uma foto de satélite, né, que mostra a parte superior, nordeste ali do Egito, com o rio Nilo e o delta, aqui o rio Nilo subindo e o delta se abrindo no delta, e aqui a gente vê o canal de Suez, dá para ver aqui por satélite. O canal de Suez, ele faz da África uma ilha, totalmente cercada de água, e como a gente viu, a Península do Sinai está aqui, a Península do Sinai faz parte da Ásia, deixando o resto do Egito para o continente africano. Essa é uma foto muito bonita, eu acho muito bonita essa foto também de satélite da estação espacial, né, que mostra o Egito à noite e as luzes. Então a gente vê que as luzes e a movimentação das pessoas realmente praticamente só em volta do Rio Nilo e aqui para o delta, tudo mais, para a gente ver como o Rio Nilo é importante para esse país. Mais um mapa aqui, a gente mostra aqui a densidade demográfica, né, que vai aqui de baixo, desde baixo aqui do mais amarelinho até lá em cima para o roxo, violeta ali para cima, aumentando a densidade demográfica. A gente vê que a partir ali do vermelho, em volta do Rio Nilo, e lá para cima, na região do Cairo, ali do começo do delta, tudo mais, a gente chega a ter uma densidade demográfica bem alta, né? A população, como a gente viu, que é 109 milhões de habitantes, com uma densidade demográfica média de 85 habitantes por quilômetro quadrados. No Cairo chega a ter 75 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então a concentração humana realmente é bem importante no Nilo e principalmente no Cairo. O Egito é o primeiro país em população do Oriente Médio, o terceiro da África e o 13º do mundo. A gente vê como é um país realmente importante.
A história do Egito é uma história bastante complexa, bastante longa e bastante complexa. Eu tentei resumir a história do Egito, para a gente citar algumas passagens mais importantes, tentei resumir em 3 ou 4 slides, porque não cabia tudo num slide só. Então, a gente vai ver aqui uma linha do tempo, que começa lá em 3000 a.C., né? No fim da Era dos Metais, principalmente na Era do Cobre. No fim da Era do Cobre, o Egito começa a aparecer. A partir do momento, a história dele começa a aparecer mais, a partir do momento em que esse faraó, que o Menes, fez a unificação do Alto Egito com o Baixo Egito. E a gente vê que as coroas, a coroa do Alto Egito era uma coroa branca, que a gente vê lá em cima no desenho, e a coroa do Baixo Egito uma coroa vermelha. Quando ele fez a unificação, essa coroa ficou branca e vermelha. Isso representa bastante a unificação. A partir de Menes, nós vamos ter a primeira dinastia, e a partir daí a história do Egito fica mais acessível para a gente. A gente chama esse período de período pré-dinástico, quando a capital do país era na cidade de Tinis, perto ali do Delta. A partir das dinastias, a gente vai ter um grupo de dinastias que a gente chama de Antigo Império, quando a capital era Mênfis, principalmente na dinastia terceira e na sexta dinastia. É nessa dinastia, no Antigo Império, que começaram a aparecer as pirâmides. A primeira pirâmide que se tem notícia é essa pirâmide aqui, pirâmide em escada, que a gente chama, que é a pirâmide de Djoser, e que está lá em Saqqara. Certamente nós vamos vê-la, vamos visitá-la. E a partir ali de 2600, 2500 a.C., na quarta dinastia, apareceram as grandes pirâmides, as pirâmides famosas aí, Quéops, Khafre e Mycerinos. A partir de então, a história meio que interrompe, a gente tem alguns períodos intermediários entre esses impérios, grandes períodos imperiais. Esses períodos intermediários geralmente são por causa de brigas internas, guerras internas, existe uma desestruturação do império, acaba sendo invadido por outros povos e até governado por outros povos. Mas a partir de 2000 a.C., a gente vai ter o Médio Império, capital em Tebas, e que vai até 1700 a.C., 1700 e pouco a.C., e a partir aí desse outro período intermediário, segundo período intermediário que a gente vê aqui, é que a gente tem pela história que José, filho de Jacó, 11º filho de Jacó, mudou-se para o Egito com sua família dos judeus, dos hebreus. Provavelmente no reinado deste faraó aqui, Apop I. Então, apesar de historicamente a coisa não ser tão bem definida, dá para dizer que foi mais ou menos nessa época aí, a partir dos relatos históricos. A partir de 1500 a.C. até o ano 0 da nossa era, nós temos então um novo império, que é o império onde teve o maior poder o Egito, onde teve o ápice do Egito. A gente tem principalmente o faraó Amenófis IV, que tentou mudar, nós vamos ver de novo aí para frente, mas tentou mudar a religião do Egito para uma espécie de monoteísmo, né? Ele se transformou em Akhenaton e fundou aquela cidade de Amarna, cidade de Akhenaton, que é o mesmo que tem esse nome também. E Tutankhamon está nessa fase também, no Novo Império aqui, Tutankhamon, que é o faraó que a tumba mais intacta foi descoberta, né, que tem essa maravilha, essas maravilhas que nós vamos ver lá pessoalmente, as maravilhas do Museu do Cairo, principalmente essa máscara de ouro dele, a máscara dourada do rei Tutankhamon. E o Ramsés II, que foi um faraó poderosíssimo, guerreou muito, assumiu e tomou vários, tanto no norte, lá o território dos hititas, perto lá de Israel, e tanto para o sul, a Núbia, e até outros impérios ali para o sul, ele tomou e fez o império egípcio o maior em extensão de toda a sua história. O rei Ramsés II é chamado de O Grande. Certamente nós vamos visitar também a sua tumba e os seus pertences antigos lá, certamente. Ele lutou contra os hititas, que é um povo do norte, lá perto lá da Líbia, do Líbano, da Síria, e foi ali que apareceu o primeiro tratado de paz,
que se conhece na história, o Tratado de Kadesh. Foi Ramsés II que assinou lá com o rei dos hititas, né, em torno de 1300 a.C., por aí. Aí nós vamos ter um período intermediário e depois o Egito vai ficar sobre domínio de vários povos, né, sírios, persas, gregos e principalmente nos gregos, a capital do Egito vai para Alexandria, que foi fundada pelo Alexandre o Grande, que invadiu lá o Egito. Nós temos, então, pelo menos 30 dinastias e 130 faraós catalogados. Desses 3.000 anos, pelo menos 3.000 anos de império que o Egito teve. Certamente é um dos mais longos impérios da história, certamente rivaliza só com o Império Chinês, mas está ali também, junto ali, rivalizando bem próximo, né? A última faraó, né? A última faraó foi a Cleópatra, que teve um filho com Júlio César, que era o Cesarião, e ela e Cesarião, seu filho, governaram juntos o Egito, que na última dinastia, na 30ª dinastia, até o domínio romano e acabar o Império Egípcio. Só para a gente ter uma ideia da extensão temporal do Império Egípcio, Cleópatra está mais perto da gente hoje, 2023, do que das pirâmides, 2700 a.C. Então ela está mais perto da gente temporalmente do que das pirâmides, para a gente ter uma ideia da extensão temporal que esse império teve, né? Até os anos 2000, então na Idade Média, na Idade Moderna, a gente vê que o Egito foi província romana, Império Bizantino, passou pelo Império Árabe, Império Otomano, Persa Otomano, e teve uma ocupação francesa. Nessa época da ocupação francesa foi descoberta a Pedra de Roseta, que a gente vê aqui, ó. Pedra de Roseta foi a chave para a decifração dos hieróglifos, como a gente sabe, né? E depois teve uma ocupação inglesa, e entre a ocupação francesa e inglesa que foi construído o Canal de Suez, em 1869. E a gente vê aqui uma fotografia aérea, né, bem alta aqui, do Canal de Suez, como eu disse para vocês, que tem uma importância geopolítica muito grande. Por isso que essa região, que é um entroncamento aí da África e da Ásia, passagem ali comercial principalmente, sempre foi muito disputada e muito valorizada geopoliticamente. A República do Egito, então, foi realizada, a República ela foi proclamada em 1952. E a gente vai ver aqui, só para ter uma ideia, dessa história mais recente do Egito, né? Em 1922, o Egito ficou mais independente do Reino Unido, se transformou num reino, teve 3 reis, né, o reino egípcio. Em 1952 se transformou em república, como nós dissemos, e foi o Naguib, que foi o responsável para transformar o Egito em república. Depois passou por o Gamal Nasser, e o Nasser é que fez a nacionalização do Canal de Suez. Imaginem a nacionalização do Canal de Suez, que era principalmente sob poder inglês. Imagina a briga que isso não causou e os problemas que isso não causaram para o Egito. Imaginem. Mas em 2011 a gente teve a Primavera Árabe lá no Egito e derrubou o Hosni Mubarak, que fazia mais de 30 anos que estava no poder, né? E a partir de 2011 até hoje, o Abdul Fattah é o presidente, está se mantendo muito próximo de uma democracia. Aqui, só para a gente ter uma ideia, a Praça Tahrir, no centro do Cairo, né, num dia comum, e aqui num dia da Primavera Árabe, ela lotada de pessoas da movimentação popular para derrubar o presidente meio ditador que tinha lá. Falar um pouquinho da mitologia egípcia. A mitologia egípcia é importante porque a gente vai ver em muitas... nos túmulos, nos hieróglifos, em todos os lugares que a gente for ver, que vai ter lembranças para a gente aí dos faraós e dos deuses
E isso é muito bonito, a gente vai ver que isso tudo é muito bonito, né? Esse daqui é o mito mais... Isso é um resumo dos mitos. São muitos mitos, muitos deuses, mas aqui a gente tem um resumo para dar uma ideia para a gente. A gente chama isso aqui da Enéade de Heliópolis, que é um dos mitos mais antigos e mais tradicionais dos egípcios. Então, o deus Atom, que é um deus meio não identificado, meio obscuro, que eles chamam, que se identifica mais com o Sol. Ele tem 2 filhos, o filho que é o ar, que é o Shu, e Tefnut, que é a umidade. Shu e Tefnut têm 2 filhos, Geb, a terra, que é o masculino, é difícil a mitologia, eles têm uma mitologia em que a terra se identifica com o masculino, em geral nas outras mitologias a terra é feminina, mas na egípcia é masculina, e Nut, o céu. E é interessante que existiam outros deuses também, outros deuses da formação, tanto Amon-Ra, que era muito venerado e adorado em Tebas, mas também Ptah, como eu já mostrei lá na frente, que era adorado em Mênfis também. Mas Atom, em geral, nas mitologias, é ele que aparece mais. E aí tem uma história bem interessante, porque Geb e Nut, terra e o céu, eram apaixonados, ficavam o tempo todo juntos, abraçados. E aí o Shu, o pai, né? O pai resolveu separar e ele entrou e levantou o corpo de Nut, o céu, e ficou segurando. Então, ele fica segurando o céu. O ar separa o céu da terra. E aí aparecem as estrelas no céu e Nut se afasta e se transforma no céu sobre a terra, sendo segurada pelo Shu. Essa figurinha aqui, essa figura bem bonita aqui, bem tradicional deles. E aí, Geb e Nut passam a ter filhos, e eles vão ter esses 4 filhos aqui, ó, Osíris, Isis, Set e Neftis. São 4 irmãos. Então, se a gente juntar aqueles 5 primeiros do outro slide, Atom, Shu, Tefnut, Geb e Nut, e esses 4 filhos aqui, Osíris, Isis, Set e Neftis, nós teremos os 9, a Enéade sagrada deles, os 9 deuses mais importantes deles. E o número 9 para eles, como a gente vai ver, é um número muito sagrado, muito importante. Osíris era o rei do mundo, ele foi o rei, o primeiro faraó, casou-se com Isis, sua irmã, e tinha um irmão Set, que era o caos, e Neftis, a senhora da casa, Isis, o trono do Egito. E acontece, Set, invejoso do irmão, mata Osíris, esquarteja e separa por todo o Egito. Isis, muito triste, vai atrás de todos os pedaços do corpo de Osíris, junta os pedaços do corpo e Anubis, que é o protetor dos mortos, que é filho de Osíris com Neftis, Anubis ajuda Isis a embalsamar, mumificar Osíris, que é o primeiro embalsamamento, mumificação mítica que tem na história. Aí Osíris ressurge, ele ressuscita, e tem o filho Horus com Isis. E depois ele vai para o mundo dos mortos e vai se tornar o rei do mundo dos mortos. Então Osíris é o rei do mundo dos mortos, né? Horus, que é seu filho, reivindica o trono do Egito que ficou vago com a morte de Osíris. Mas ele tem que disputar com Sete. Eles têm uma briga muito grande. Tanto que Sete durante uma briga, fura o olho de Horus, e a deusa Hathor é que ajuda a curar o olho de Horus. No mito, né? E acaba o Horus ganhando a disputa e se tornando realmente o rei do Egito e o patrono dos faraós. Toda vez que um faraó assume, ele está sob a proteção do deus Horus. Anubis, como a gente viu, é o deus protetor dos mortos, aquele da mumificação, mas tem também principalmente esses 3 outros deuses aqui que são importantes. Maat, que é a deusa da verdade, da justiça. Hathor, a deusa da beleza, que ajudou a consertar o Assará, né, o olho do Horus. E o Thoth, que é o deus da justiça, o protetor dos escribas, o deus muito reverenciado, muito sábio. Aqui a gente tem uma figura, só para a gente ter uma ideia desses personagens, né? No centro, a gente tem Osíris,
que já está mumificado, ele está com essa cor verde, é o único Deus com a cor verde, que é a cor não só da putrefação, né, da morte, mas é a cor da ressurreição também, de nascer de novo, assim como o rio, né, o rio que nasce de novo e regenera a vida para as pessoas em volta do Nilo. Aqui a gente tem a Ísis com esse tronozinho em cima da cabeça, e a Néftis aqui com essa coluna em cima da cabeça. Então aqui está o Horus, que é representado como falcão, com a coroa do Egito. Então são os principais deuses aí representados. Os 9, né? Esse aqui é o mito da realeza, dos reis, né? A partir de Osíris e Íris. Só para a gente ter uma ideia também, eles representam, além da terra e do céu, Shu e Nut, Geb e Nut, Geb, né? E Nut, também o Shu, que é o ar que está no meio, mas eles representam também uma barca, em que Atom, dentro da barca, ele circula, ele faz todo o trajeto do Sol no céu, tanto que Atom se identifica com o Sol. Então, de dia ele passa com a barca por cima de Nut, e à noite ele vai para o submundo e fica 12 horas atravessando o submundo, como a gente vai ver no Livro dos Mortos. Então é um mito interessante deles também. Alguns símbolos aqui, ó, o cajado e o magual, que são os símbolos do faraó. O magual é esse instrumento que é principalmente usado para fazer debulhagem dos grãos. Então, principalmente o grão de trigo e os outros grãos são debulhados, batidos no chão com esse magual. E o cajado, que é o cajado do pastor mesmo, o clássico cajado do pastor. Então, o faraó está sempre com esses dois símbolos, né? O cajado do pastor, e o magual, daquele que dá fertilidade, daquele que dá abundância, que provê. Outros aqui também tem esse cajado vaz, que a gente vê sempre na mão, principalmente dos deuses, né? Dos deuses, esse cajadinho aqui. Essa cruz ancada, Ankh, que simboliza a vida, enquanto o cetro simboliza o poder, o Ankh simboliza a vida. Toda vez que tiver com esse Ankh aqui é um Deus que é positivo, que simboliza a vida. E outra coisa que eles veneram bastante é essa imagem do pilar. O pilar, para eles, tem uma importância bem grande. Inclusive, na entrada dos templos tem muitos pilares, muitas coisas significando que a coisa está bem sustentada, bem forte. A gente vai ver muitos pilares nos templos. Esse símbolo Tiet aqui é um símbolo que eu tenho visto atualmente para vender. É um símbolo relacionado com Ísis, é um símbolo feminino. Enquanto o cajado e o mangual são símbolos masculinos de Osíris, o Tiet é um símbolo de Ísis, um símbolo feminino. E o olho de Horus, que a gente conhece, né, que passou a ser o representante desse deus na mitologia. Falar alguma coisa da arte egípcia. A arte egípcia ela tem uma importância muito grande na cultura deles, ela é sagrada, tem um componente político forte, né, para favorecer, para reforçar o faraó, tanto que a arte colaborou para esse tempo todo, 3 milênios aí de cultura, de império egípcio. A arte certamente colaborou, como a gente vai ver. Ela sempre foi anônima, não existe assinatura na arte, nem na arte da pintura, nem na arquitetura, não existe assinatura, é uma arte anônima. E obedece ao que a gente chama de lei da frontalidade. Lei da frontalidade é de frente o tórax e o olho das pessoas. O resto tudo aparece de lado. Então a gente vai ver essas figurinhas nas pinturas e nos alto-relevos, os baixo-relevos, essas figurinhas sempre com o tórax de lado aparecendo e o resto do corpo, tórax de frente, né, e o resto do corpo de lado. Não tem perspectiva, não tem sombra, o tamanho é conforme a dignidade. Então a gente vê aqui, ó, o dono da terra é bem maior do que os seus funcionários nessa pintura, né? E os homens aparecem mais escuros que as mulheres aparecem sempre mais claras na representação dos egípcios. E essa lei da frontalidade é interessante, que a gente vai notar isso tudo sempre nas representações deles, é bem interessante. E essa é a ideia da arte egípcia, né? A beleza não é o mais importante, não é uma arte realista, é uma arte muito simbólica. Né? O que tem valor mesmo é o que eles conseguem captar de essência
que é uma coisa eterna, uma coisa imutável. E isso realmente mantém né, o Império Egípcio ao longo de tanto tempo, como a gente vê. Né? Aqui a gente vê uma representação de um faraó. A gente sabe que é um faraó porque ele está usando essa touca, Nemes, que é essa touca listadinha, são os faraós que usavam isso. E aqui está o Anubis, que é o deus da mumificação, que a gente viu, e ali o deus Horus, com a sua cabeça de falcão e a coroa do Egito. Então ele está sendo assessorado, esse faraó, por esses dois deuses aí, certamente numa câmara mortuária depois da morte. A arquitetura egípcia é essa monumentalidade, essa coisa maravilhosa que a gente vai ter oportunidade de conhecer. A arquitetura usava madeira, argila e pedra, principalmente. As coisas que ultrapassaram os milênios certamente foram as construções de pedra. E apresenta esse aspecto maciço e pesado, exatamente para mostrar que a coisa é bem assentada, né? A coluna, a pirâmide, a coisa é bem assentada e duradoura. Né? São monumentos simples, grandes, imponentes. Eles gostam muito da simetria, eles faziam tudo bem simétrico, bem igualzinho um lado do outro, com uma perspectiva de durabilidade. Tem gente que diz que quando o ser humano deixar de existir na face da Terra, o que vai ficar? Provavelmente as pirâmides do Egito, porque elas foram feitas de pedra. A pedra é o material mais duradouro que se conhece. E eles usam muito essa superfície, né, linearidade. Não tem muito buraco, muita coisa transparente, muita coisa não. É sempre essa coisa muito forte, muito pesada, né? Essa arquitetura monumental que a gente chama. E é mais ou menos assim que apareceu. Primeiro eles enterravam, né, os faraós e as pessoas importantes, ricas, em mastabas, que era essa estrutura pequena, né, até que pequena, de pedra também. Nós vamos ver algumas mastabas lá no Egito, e a mastaba não dava a ideia da monumentalidade que eles queriam. Então as mastabas foram sendo empilhadas, a gente vai ver aquela pirâmide em degraus, que é a mastaba uma em cima da outra, e aí até chegar nessas pirâmides enormes e monumentais como a gente viu. E aí, com o tempo, as pirâmides deixaram de ser práticas, principalmente para construir. Então eles começaram a fazer os hipogeus, que são esses túmulos debaixo da terra, como a gente vai ver vários, principalmente lá no Vale dos Reis e Vale das Rainhas, né, os hipogeus. Então é mais ou menos assim que evoluiu a arquitetura funerária no Egito. E falando ainda de arquitetura, nós vamos nos confrontar lá com templos, obeliscos, palácios, esfinges, né, coisas maravilhosas como a gente já tem ideia, né, que a gente vai ter a experiência de visitar. Então a gente vê alguns templos, e o obelisco grande aqui, obelisco grande, aqui a esfinge com cabeça de humano mesmo, né, que é aquela que está junto com as pirâmides. Aqui uma outra esfinge com cabeça de carneiro, que representa um deus também, Deus Khnum, que tem cabeça de carneiro. Aqui um templo funerário bem grande, daquela que eu já falei para vocês, uma das poucas faraós, né, do Egito, a Hatshepsut, a rainha Hatshepsut, a gente deve visitar. E aqui um templo bem grande, aqui com um obelisco na frente também, uma coisa maravilhosa que a gente vai ter oportunidade de visitar. As estátuas são uma coisa à parte, né? A gente vê aquelas estátuas gigantescas, maravilhosas, de pedra, né? Que a gente chama com aquela rigidez majestática, não tem expressão na face, né? Essa rigidez é exatamente para evocar essa eternidade, essa durabilidade, essa coisa que não muda, né? E quando está de pé, a estátua, principalmente dos faraós, né, e daqueles que são representados, eles estão com o pé esquerdo à frente. O pé esquerdo representa a espiritualidade para o antigo egípcio, então eles estão com a espiritualidade motivando o faraó, que também é considerado Deus lá na cultura egípcia antiga. E quando está sentado, ele está sempre nessa postura rígida, tranquila, e o tamanho também é conforme a dignidade. Nós vamos ver estátuas monumentais, gigantescas, exatamente para evocar essa dignidade da pessoa representada, principalmente o faraó. Aqui eu coloquei
três grupos de estátuas que a gente chama de trindade egípcia, né? Que é o Osíris no meio, que é o pai, a Ísis, a mãe, e o filho, que é o Horus. Aqui tem o Horus bebê, a Ísis amamentando ele, aqui ele está adulto e aqui ele está jovem. É interessante que o Horus jovem, ele se identifica com o sol nascente. Ele é chamado de Harpócrates. E é essa figura, sempre essa figura de um rapazinho, de um menininho com o dedo na boca, né? Isso passou a ser, depois para os gregos, ser considerado o sinal do silêncio, né? Tranquilidade, silêncio, esse dedinho na boca que a gente traz até hoje. E é interessante porque Osíris aparece sempre com essa coroa com penas de avestruz. Ísis aparece sempre com essa coroa, que são esses chifres de vaca, e o sol representado aqui no meio. Isso por causa da maternidade, da nutriz que ela dá nutrição, ela dá fertilidade, carinho, né, na figura feminina de Ísis. A gente chama de trindade egípcia. Com relação à mumificação, são fenômenos complexos, né, muito estudados, tudo mais, mas certamente a mumificação tem a ver com essa crença, né, de que depois da morte a gente vai ter vida, mas o corpo precisa ser preservado, como foi o do Osíris no mito, né? Então a gente tem as mumificações, as primeiras certamente foram naturais, né? As pessoas eram enterradas no deserto, né? E desidratavam e se mumificavam naturalmente. Com o tempo a mumificação foi sendo aprimorada e apareceu o que eles chamam de mumificação osiriana, para imitar exatamente o Osíris, né? Aqui está o Anubis, que é o deus protetor da mumificação, mumificando aqui um faraó, né? E para a gente ter uma ideia, o número 9 é o número sagrado para eles. Complexamente, eles entendem o ser humano por 9 níveis. Os 4 níveis mais importantes são esses primeiros aqui. Kat é o corpo, Ka é o princípio vital, Ba o espírito e o Ak, que é o Ba mais o Ka. Então é uma antropologia bem complexa, assim, que basta para a gente ter ideia disso já ajuda bastante, né? O Ka, esse princípio vital, ele é representado sempre por esses 2 braços, inclusive no hierógrafo, e o Ba, ele aparece sobrevoando aqui, ó, o espírito aparece sobrevoando a múmia e não separa nunca da múmia, né? Aqui a múmia, ó, a mumificação sendo realizada, então o corpo são retirados todas as vísceras, menos o coração. O coração tem que ficar no corpo para ser pesado, para ser julgado, né, depois da morte. Ele é colocado em sal, o corpo é colocado em sal durante 30, 40 dias para desidratar bastante, depois ele é envolvido em faixas de linho, com várias substâncias para preservar o corpo, depois ele é mais embalsamado ainda e colocado no sarcófago. Os órgãos que são retirados, eles são colocados nesses vasinhos aqui, a gente certamente vai ver bastante lá no Egito, que são os vasos canópicos, né, onde se coloca as vísceras que são retiradas. E aqui tem o famoso, uma figura mostrando o famoso Livro dos Mortos, né? Livro dos Mortos é um livro que foi sendo criado com o tempo, onde estão as magias, as orações, para que a pessoa morta passe por todos os obstáculos até chegar no saguão das verdades, onde ele seria julgado, né? Que é o Amente. Para chegar no Amente, disse que precisava atravessar 21 pilares, 15 portas e 7 salas. Então, o Livro dos Mortos vai dando as orientações para a pessoa ir, depois de morta, e passando por esses obstáculos. Chegando nesse lugar, no Amente, onde ele seria julgado, vai ser julgado por Osíris e 42 juízes. Entre eles está Ísis, Néftis, Maat, Horus, Thoth e Anubis. E existe um ser lá que é Amut, que é o ser muito mau. Eles juntaram o crocodilo com o leão e o hipopótamo, que são os animais mais perigosos para eles. Eles juntaram tudo isso e criaram esse ser. Por quê? Porque a pessoa vai dar o seu coração, por isso que o coração tem que ficar no corpo. Aqui está o Anubis trazendo a pessoa morta e o seu coração vai ser pesado numa balança contra a pena
pena de Maat, que é a deusa da justiça e da verdade. Se o coração for mais pesado que a pena de Maat, o coração dessa pessoa vai ser castigado, essa pessoa vai ser castigada e vai ser devorado pelo Amut, que é o devorador de corações. Aquele que o coração foi tão leve, aqui está a Maat, sentadinha em cima da balança aqui. Aquele que cujo coração foi mais leve ou igual à pena, ele vai junto para Osíris e vai viver no campo de juncos, que eles chamam, né, que seria o paraíso deles e tudo mais. Aqui o Tote, que é o deus dos escribas, escrevendo, né, a sentença final, colocando numa tabuinha, escrevendo e tal. E aqui Horus está novamente apresentando o morto para Osíris, onde ele vai viver no campo de juncos e vai ser salvo, digamos assim. Então, já existe desde aquela época uma ética, uma moralidade egípcia que orientava para esse tipo de coisa. Então, começa a fazer bastante coerência essa questão da mumificação e tudo mais. Dos monumentos também, né? Até a 18ª dinastia estava indo tudo bem, mas de repente o Amenófis IV, que esse nome significa Amon está satisfeito, Amenófis IV, ele, por questões que são discutidas até hoje, mas principalmente questões políticas também, para questão para tirar poder dos sacerdotes, que concorriam com o poder do faraó e tudo mais, mas o Amenófis mudou a religião egípcia para uma religião monoteísta ou enoteísta, ou seja, pode continuar tendo os deuses, mas o mais importante, o mais forte, vai ser o Atom. Por isso que ele muda o nome para Akhenaton, devoto de Atom. Né? Isso aconteceu lá por 1300 a.C. E tem vários, ele mudou inclusive a capital para uma cidade que ele construiu, que é a cidade de Akhenaton, que hoje chama Amarna. E é interessante porque ele é representado nas estátuas e nos baixos relevos e tudo mais, ele é representado como uma pessoa meio disforme, assim, com um corpo meio feminino e tudo mais. Então, tem gente que acredita que ele devia ter alguma síndrome, né? Os faraós casavam muito consanguineamente, casavam irmão com irmão, primo com primo, era uma coisa meio organizada, mas acontecia, os casamentos consanguíneos. Então, provavelmente, aumentava o risco de doenças congênitas. Há quem diga que, provavelmente, o Amenófis tinha uma síndrome que a gente chama de síndrome de Marfan, que dá esse aspecto de um rosto alongado, um corpo com meio feminino, assim, tudo mais. E aqui aparece um famoso de um baixo relevo, Akhenaton, sua esposa e as filhas que estão aqui atrás, venerando e adorando o deus Sol, que está representado aqui como esse disco. E isso fez muito barulho lá na época, né? Imagina os sacerdotes perdendo poder e tudo mais, né? E essa aqui é a esposa do Akhenaton, que é Nefertiti, que provavelmente, ela miticamente e historicamente ela é considerada a mulher mais bela do Antigo Egito, exatamente por causa desse busto aqui. Esse busto foi encontrado no Egito e foi levado para Berlim. E até hoje está lá, a gente não vai poder vê-lo porque ele está no museu em Berlim. E é esse busto maravilhoso que é conhecido também como a Mona Lisa da antiguidade egípcia, né? E certamente, até a arte egípcia, o Akhenaton mudou um pouco. Ele tem representações artísticas dele de forma bem espontânea com a família, né? Aquele beijando uma filha, brincando com os filhos, coisa que a cultura da época e depois dele também não aceitava, né? Tinha que ser aquela rigidez, aquela coisa forte e tudo mais, tal. Então ele quis mudar muita coisa tal, mas depois que ele morreu, praticamente acabaram com tudo que ele deixou e muita coisa hoje se sabe que foi destruída, inclusive, para acabar com essa ideia de monoteísmo no Egito. Mas aqui é Nefertiti. O filho de Nefertiti com Amenófis é o Tutankhamon. Tutankhamon, que quer dizer a imagem viva de Amon, ou seja, voltou o nome Amon, né? Voltou a veneração, a adoração do deus Amon. E aí sossegaram os sacerdotes e tudo mais, e o Tutankhamon conseguiu reinar por algum tempo, né? Ele morreu cedo, aos 19 anos,
e ele era também da 18ª dinastia. Ele é filho do Akhenaton com provavelmente uma concubina, né, dama jovem, que é conhecida hoje, até por DNA, hoje eles fazem os DNAs das múmias e tudo mais, então acabam tendo uma orientação melhor da genealogia dos faraós tudo mais. Ele foi casado aos 10 anos com Anksunamun, que era a esposa que provavelmente ele gostava muito. Isso aqui é um painel que está atrás do trono do Tutankhamon, que foi encontrado na sua tumba. E é muito interessante, porque se vocês notarem um detalhezinho aqui, bonito até, eles estão dividindo as sandálias. Ele está com uma sandália e ela está com a outra sandália. Isso sugere uma intimidade, uma amizade, um amor muito grande entre o faraó e a rainha, né? A tumba dele foi encontrada em 1922 e a Câmara Funerária mesmo foi aberta em fevereiro de 1923. E é considerado até hoje uma das maiores, se não a maior, achado arqueológico da história. A tumba praticamente intacta de um faraó do Egito. Nós vamos visitar, né, está lá no King Valley, por isso que é KV62 o nome da tumba. King Valley está no Vale dos Reis, é a tumba 62. E esse aqui é o Howard Carter, que foi o arqueólogo inglês, que foi patrocinado pelo Lord Carnarvon, que era um magnata inglês também. Ele foi patrocinado e descobriu, lá em 1922, a tumba do Tutankhamon. E aqui são eles dentro da tumba, entrando na tumba, tudo mais. E até a festa que eles fizeram, né, com os magnatas aqui, todos dentro da tumba, fazendo um banquete dentro da tumba, para a gente ver como a coisa era mesmo uma devassa mesmo das tumbas, tudo mais, apesar da visão arqueológica e tal, a tumba era realmente devassada, né? E a gente vê que tinha um lacre na câmara mortuária do Tutankhamon, um lacre onde estava escrito ali perto a maldição do faraó, dizendo que iria cair uma maldição quem violasse esse lacre. E depois a mídia acabou fazendo bastante sensacionalismo com isso e dizendo que havia mesmo a maldição do faraó, porque algumas pessoas morreram, inclusive o Lord Carnarvon, né, que era o patrocinador dos arqueólogos. Ele morreu e 13 pessoas morreram em 7 anos. Então eles falavam que a maldição do faraó estava acontecendo. Teve uma moça, um estudante de artes, que visitou a tumba e voltou para a Inglaterra e lá morreu de pneumonia, uma pneumonia de fungo. Ela já tinha tido uma doença, um tipo de uma leucemia, um linfoma, tudo, e ficou com a imunidade ruim e morreu de fungo. Então eles associaram muito as mortes na tumba com um fungo que permaneceu durante milênios e tudo mais. Recentemente foi novamente estudada a tumba, recentemente nos anos 2000 e pouco, foi estudada novamente a tumba e viu-se que não existe nenhuma, já até aconteceu fungo nas paredes, tem até algumas manchas certamente provocadas por fungos, mas não existe nenhum fungo ou bactéria que possa trazer dano para as pessoas que visitem a tumba. Então, certamente nós vamos visitar essa tumba com segurança. Aqui é só um esquema da tumba dele, é uma tumba pequena comparado com os outros faraós, o que sugere que ele deve ter sido enterrado às pressas. A múmia dele a múmia dele tinha alguns problemas, né? Tinha uma escoliose, ele tinha provavelmente um pé torto congênito, que é uma má formação de nascimento. Ele usava muito bengala, na tumba dele tinha muitas bengalas do faraó, e ele tinha uma fratura importante na perna que provavelmente infeccionou, e aí ele deve ter ajudado ele a falecer, né? Uma infecção de uma fratura na perna. E tem também, a partir da múmia e do DNA da múmia e tudo mais, foi identificado que ele teve malária várias vezes. Então, certamente, isso tudo deve ter enfraquecido bastante o Tutankhamon e levado ele à morte tão precocemente. Isso aqui é sensacional, né? O sarcófago dele intacto. A gente vai ver que o sarcófago dentro da câmara funerária tinha 9 camadas, né? Então, tem 9 casquetes, tem 4 casquetes que eles chamam, casquetes de madeira ou de pedra. Tem essa tampa aqui de granito rosa, que fecha o sarcófago maior, e tem 3 sarcófagos maravilhosos, sendo que o último deles é de ouro maciço, mais de 100 quilos de ouro maciço, que é o último sarcófago dele. E tem uma máscara, que é aquela famosa máscara, essa que está aqui representada,
que é de ouro também, mais de 11 quilos de ouro, uma máscara maciça. Se a gente for contar, são 9 camadas, exatamente para proteger o corpo do faraó, para ele ir para o mundo dos mortos, protegido e ser reconhecido. A máscara, principalmente, para ele ser reconhecido como o faraó que morreu. Nós certamente veremos todos esses artefatos maravilhosos lá na nossa viagem. Para a gente só posicionar, né, a influência que tem, né, a influência da Trindade, que a gente viu, a Trindade dos deuses, os templos influenciaram muitos templos, principalmente os templos judeus, né, a gente vê aqui um templo lá de Édifo, lá no Egito, o templo de Horus, e o templo de Jerusalém, que nós vamos visitar também, que tem uma equivalência muito grande realmente aí dos templos, uma influência visível, inclusive externamente aqui os templos são bastante equivalentes. Então, chegando um pouco mais para a nossa cultura, a gente vai ver que na Bíblia, no Antigo Testamento, livro do Êxodo principalmente, José, o 11º filho de Jacó, que depois virou Israel, né, um dos patriarcas, dos fundadores do judaísmo, o José do Egito, por causa da fome, ele é vendido pelos irmãos e acaba indo para o Egito e acaba entendendo os sonhos do faraó, e passa a ser o vizir, o primeiro-ministro do faraó, e fica muito rico, tudo mais, e o Egito tem uma riqueza muito grande também, porque ele prevê, né, 7 anos de muita fome, né, 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome, e o Egito fica fornecedor de alimento para o resto do mundo ali, principalmente do Oriente Médio. Aí os hebreus vão para lá buscar alimentos, os irmãos de José, e José acaba acolhendo eles, e eles ficam morando lá no Egito por quase 300, 400 anos, né? Até que aparece Moisés, porque os judeus acabam sendo tratados, passaram de convidados para escravos do Egito, né? E o Moisés aparece, o Moisés que passa por aquela perseguição também, né? O faraó quer acabar com os meninos hebreus, pede para as parteiras matar todos os meninos que nascem. Então, aí a mãe de Moisés coloca ele numa cestinha e solta ele no rio Nilo, e ele é encontrado e criado pela filha do faraó. Então, Moisés vai ser o libertador do povo judeu, através daquela história maravilhosa das 10 pragas, tudo mais, os judeus conseguem sair do Egito e passam 40 anos no deserto. E Moisés, lá no Monte Sinai, recebe as tábuas dos 10 mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E aí, passando durante 40 anos, né, ele fica ali, existe muita pesquisa para tentar identificar esse caminho, tudo mais, tá, uma coisa meio nebulosa, porque é muito antiga, tudo mais, e ele termina no Monte Nebo, onde ele vislumbra de longe a Terra Santa, o Monte Nebo é na Jordânia hoje, e ele vislumbra e ele morre lá, porque ele não entra na terra prometida, né? Ele morre lá, ele está enterrado lá no Monte Nebo, num monumento muito bonito lá na Jordânia. E aí a Sagrada Família passa por alguma coisa equivalente, né? Os reis magos vão visitar o menino Jesus que nasceu, e passam e perguntam para o rei Herodes, que era o rei lá de Israel. E o Herodes, que era muito paranoico, ele fala, nasceu outro rei e tudo mais, visitem ele lá e voltem aqui e me falam dele lá para eu ir lá também adorá-lo. Certamente ele ia, com muito ciúme, né, ia matar o rei que poderia disputar com ele o reinado lá de Israel, né? Então, José, eles recebem a visita dos magos e os magos vão por outro lugar. São avisados também em sonhos para ir por outro caminho para não encontrar Herodes. E José tem sonhos. E José, em sonho, ele recebe de Deus a ordem de fugir para o Egito, porque Herodes ia fazer uma perseguição. E Herodes realmente faz uma perseguição que é chamada a matança dos inocentes, em que ele manda matar todos os meninos, né, que teria mais ou menos a idade de Jesus. Mas aí eles fogem para o Egito. E aí fica aquela figura bonita, tradicional, de Nossa Senhora do Desterro, né? Nossa Senhora sentada no burrinho com o menino Jesus no colo, viajando pelo deserto em direção ao Egito, e São José
ao lado, né? A figura da Sagrada Família fugindo para o Egito. Eles ficaram provavelmente 4 anos, em torno de 4 anos, existe uma equivalência ali da história de Moisés, né, dos 40 anos e tudo mais. E ficaram provavelmente 4 anos lá no Egito e retornaram direto para Nazaré. Também em sonhos, José recebeu essa ordem para ir para não passar pelo filho de Herodes, porque não era mais o Herodes, Herodes tinha morrido, e passar pelo Arquelau, que era o filho de Herodes, que também era bastante cruel e certamente mataria Jesus também. A gente lá no Egito, a gente vai conhecer algumas coisas do Herodes. O Herodes foi um rei muito submisso aos romanos, então fazia muitos monumentos, fez o monumento de Massada, lá em cima nós visitaremos, fez várias coisas para homenagear os romanos, e isso ficou para a gente porque até hoje temos lá a visita histórica nesses lugares. E aqui está um resumo aqui da provável viagem da Sagrada Família pelo Egito. O cristianismo copta, ele começou com São Marcos. São Marcos era um dos 70 discípulos que Jesus mandou, né, encaminhou, né? Jesus deu ordem para os discípulos saírem na frente. Ele era certamente um dos 70, né? E provavelmente era o mesmo João Marcos que é citado nos evangelhos também. E o copta, né, do cristianismo copta, quer dizer egípcio mesmo, né, em árabe. Então ficou esse nome do cristianismo egípcio. São Marcos foi o primeiro bispo de Alexandria, ele foi para Alexandria e converteu os egípcios. Ele foi martirizado no ano de 68 e certamente nos Atos dos Apóstolos diz que depois que o Pedro fugiu da prisão, né, o Herodes ia mandar matá-lo, né, porque já tinha matado Tiago, depois ia mandar matar Pedro. Aí Pedro foi libertado pelo anjo e ele foi encontrar com os outros cristãos, os cristãos primitivos, lá na casa de João Marcos. Então, certamente a casa de João Marcos foi a primeira igreja cristã da história, né? Está inclusive narrado nos Atos dos Apóstolos. É interessante a história porque parece que as relíquias, a história conta que as relíquias do São Marcos foram roubadas lá de Alexandria por 2 mercadores venezianos. Então, no século IX, Veneza estava começando a crescer e tudo mais, precisava de relíquias para se tornar poderosa, né? O que dava muito poder para as cidades e para os impérios eram as relíquias dos santos, a partir do século I, II, III. E aqui tem um mosaico lá da igreja de Veneza, né? Da Basílica de São Marcos, em Veneza, onde estão essas relíquias, né, esses ossos que foram roubados pelos venezianos. E para sair de Alexandria, para sair do Egito, tem a história de que eles colocaram numa caixa os ossos de São Marcos e colocaram carne de porco por cima, para os árabes muçulmanos na época, que não podiam, que achavam carne de porco impura, não examinassem, e realmente não examinaram a caixa e não descobriram as relíquias de São Marcos que estavam sendo levadas embora para Veneza. Então a gente tem, a tradição diz que a cabeça de São Marcos continua lá em Alexandria, né, provavelmente nesse relicário aqui que está na igreja lá de Alexandria, e as relíquias estão lá na Catedral de Veneza, lá em São Marcos, lá em Veneza, e Braga, a cidade de Portugal, também reivindica as relíquias de São Marcos. Eles estariam lá numa Catedral de São Marcos, lá em Braga, dentro de um relicário também. Ou seja, é um santo bem reverenciado e com bastante força de mártires e força de santo, né, para dar esse poder todo e ser disputado, as suas relíquias. Lá no Cairo, nós vamos visitar uma igreja que São Sérgio e São Baco. São Sérgio e São Baco são mártires, né, dos primeiros séculos, principalmente terceiro século, nas perseguições contra os cristãos. Eles eram soldados oficiais do exército romano e se converteram ao cristianismo e falaram abertamente que eram cristãos e foram torturados e martirizados, né? E tem essa igreja lá, São Sérgio e São Baco. E nessa igreja a tradição diz que é onde está a gruta e o poço onde a Sagrada Família permaneceu lá no Cairo, nessa região do Cairo. Então nós vamos visitar lá a gruta e esse poço e termos esse conhecimento ali
da Igreja da Sagrada Família lá no Egito. Para encerrar, eu quero só chamar a atenção disso aqui, da atualidade nossa, né? Os cristãos coptas são cristãos não romanos. E, a partir do Concílio Vaticano II, o Papa São João Paulo VI convidou, depois do concílio, exatamente com aquela ideia de ecumenismo, aproximar novamente as igrejas cristãs e tudo mais, convidou em 1973 o patriarca egípcio copta, cristão, né, que na época era o Shenouda III, e conversaram e se aproximaram novamente, assinaram alguns tratados teológicos para tentar unificar ainda mais a teologia, que existem alguns pontos da teologia que são diferentes e tudo mais, mas essa tentativa de aproximação e de respeito. Na época, o Paulo VI, né, São Paulo VI, deu para o Shenouda algumas relíquias que Roma tinha ganhado de Veneza, alguns ossinhos de São Marcos, que estavam guardados lá em Roma. Então ele devolveu para o Shenouda essas relíquias de São Marcos. Isso foi no dia 10/5 de 1973. No dia 10/5 de 2023, agora recentemente, há 2 meses atrás, o Papa Francisco convidou de novo o patriarca copta, que dessa vez é o Tawadros II, para novamente conversar e se aproximar cada vez mais. E o dia 10 de maio passou a ser o dia da amizade copto-católica. E no seu sermão, o Papa Francisco falou que a aproximação dos cristãos deve ser lá do primitivo, desde lá, porque naquela época não estava separada ainda, né? Na época do martírio de Marcos, não estava separada ainda a igreja cristã, e os mártires eram os mesmos, eles são venerados por essas igrejas todas. Então ele fala muito desse ecumenismo de sangue, da gente lembrar desse ecumenismo de sangue para se aproximar cada vez mais. Então, dia 10 de maio, dia da amizade copto-católica, a gente vai ter essa experiência de estar bem próximo lá do cristianismo copta. A gente pode lembrar do Papa Francisco e rezar pela unidade dos cristãos. Eu agradeço, era isso que eu queria apresentar. Agradeço e deixo um abraço para todos vocês e uma boa viagem para todos nós.